noite, então. Queria agradecer, Luiz, por ter aceitado o nosso convite para estar dando uma palestra, né, na CEMENG, na 24ª CEMENG. Pessoal, agora a gente vai estar com o professor Luiz Fernando, ele é da faculdade UFO. Ele vai dar palestra a aplicabilidade da indústria 4.0 e gestão do conhecimento. Então, eu vou deixar ele à vontade para se apresentar e dar um andamento, né? Ele fica à vontade para responder as perguntas tanto durante a apresentação quanto depois. E só aproveitando para fazer o informe de que o formulário do credenciamento, né, para quem se inscreveu no evento e vai precisar de presença, certificado, a gente vai mandar no chat quando tiver mais ou menos na metade da palestra, tá? Então, peço um pouco da paciência de vocês. E também compreensão, porque é a nossa segunda experiência aqui transmitindo pelo YouTube, né? A gente ainda está aprendendo. Fique à vontade, Luiz, para dar andamento. E muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar participando, estar compartilhando conhecimentos. Também numa universidade tão bacana que eu gosto tanto, que é a Unesp. Vou direto aí no Simpep, tenho grandes amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Então, fazendo uma breve apresentação da minha pessoa, para a gente começar a palestra, vamos conversar de uma forma bem descontraída, né? Podem perguntar a qualquer momento. Eu não consigo enxergar vocês, mas a organização está me auxiliando. Eu vi que vocês têm bastante engenharias, né? São integrados. Então, eu sou engenheiro físico de graduação, fiz na UFSCar, e já no finalzinho da graduação eu decidi buscar uma complementação de conhecimentos, não só técnicos, mas também gerenciais. Eu vi que na parte do hard skill estava satisfatório, mas o soft skill deixava a desejar, principalmente na minha experiência de estágio, que foi na Embrapa, com relação ao desenvolvimento de produto. Então, depois eu entrei no mestrado, na UFSCar, na área de engenharia de produção, trabalhando com gerenciamento ágil de projetos, com desenvolvimento de produtos, um grupo muito interessante, que era o GPEC, né, o Grupo de Qualidade, sob orientação do professor Sérgio, e tendo a oportunidade de trabalhar também num projeto em conjunto com a USP São Carlos, Núcleo de Manufatura Avançada, o professor Daniel, o professor Rosenfeld, que foi muito interessante. Chegando no final do mestrado, né, eu e alguns amigos decidimos abrir uma consultoria para aplicar na prática alguns conhecimentos e também decidi fazer doutorado em paralelo, né? Então, abri uma consultoria, ia fazer um doutorado sem bolsa, lógico, porque estava com a consultoria. Em algum momento também tive vontade de ter uma experiência numa empresa mais aprofundada, né, mais estabelecida. Então, fui numa empresa de engenharia de eventos em Piracicaba, Chique Eventos, que me propiciou ter diversas experiências na engenharia de eventos, principalmente na parte de gestão de projetos. Então, participei da Fórmula 1, X Games, Copa do Mundo, Carnaval de Santos, Carnaval de São Paulo, Barreto, Festa do Peão de Barretos, sempre montando estruturas provisórias, palcos, som e luz, e gerenciando esses projetos de eventos, fazendo doutorado e tendo a consultoria em paralelo. Então, foi um momento bastante intenso da minha vida. Em 2014, também tive a oportunidade de participar como coautor de um livro de gestão de projetos, inclusive convidado pelo professor Daniel Yugen, da engenharia de produção, do Unesp Bauru, um grande amigo, que eu admiro bastante. E no finalzinho de 2016, decidi sair da STIC e terminar o doutorado de vez, né? Então, foquei no doutorado. Em 2017, passei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Também já tinha fechado a empresa de consultoria para finalizar o doutorado. Estou aqui desde então. Atualmente também estou como presidente do Instituto de Inovação e Desenvolvimento de Produtos, que é um instituto nacional, com professores, acadêmicos e profissionais da área de inovação e desenvolvimento de produtos.
Atualmente, inclusive, o Daniel Yugen é o vice-presidente, do mandato 2020-2021. Em 2022-2023 eu vou continuar como presidente numa outra administração. Então, basicamente, essa é um pouquinho da minha experiência profissional, minha apresentação pessoal, e vamos para a palestra, então. Antes disso, por que eu estou falando de gestão de conhecimento? Meu projeto de doutorado foi realizar um modelo de gestão de conhecimentos para projetos que utilizam gerenciamento ágil de projeto. E me despertou interesse de como essa gestão ela vai se relacionar com a indústria 4.0. Qual que vai ser, como a indústria 4.0 pode potencializar essa gestão do conhecimento e como a gestão do conhecimento vai ser influenciada pela indústria 4.0. E aí, em 2019, num Simpep em Bauru, um aluno viu uma palestra falando de outra coisa, sobre as habilidades requeridas. Eu comentei com ele no coffee break sobre essa linha de pesquisa e veio o convite, então fico muito honrado, mesmo com a mudança de data e tudo isso que veio devido à pandemia, de poder estar concretizando esse combinado e trazendo um pouquinho aqui desse conhecimento que a gente discutiu. Então, basicamente, a gente vai partir por dois momentos na palestra. No primeiro, falando do que é a indústria 4.0, do que é gestão de conhecimento. Então, como se fosse um quebra-cabeça, e montando essas partes, indústria 4.0 e gestão do conhecimento. Num segundo momento, eu vou trazer alguns estudos emergentes, que são muito recentes na área, tem muita coisa ainda aberta, muita coisa a ver, a ser desenvolvidas, e finalizar com algumas tendências e perspectivas, aqui meio que num exercício de futurologia, lógico, baseado em dados, mas da onde pode estar indo essa relação e como a indústria 4.0 pode ser aplicada na gestão do conhecimento. E principalmente nessa última parte, se eu falar alguma besteira, é porque realmente é um exercício de tentar prever o futuro e geralmente as previsões não dão muito certo. Mas são importantes para que a gente possa buscar novos desenvolvimentos, buscar novos caminhos. A gente sempre, quando inova, a gente tem uma visão e aí vai ver se dá certo. Então, é nessa linha que a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça da aplicabilidade da indústria 4.0 na gestão do conhecimento. Então, falando do primeiro tópico, pessoal, o que é a indústria 4.0 em si, ou a quarta revolução industrial, esse termo está sendo muito cunhado, acho que vocês já ouviram bastante, está sempre na mídia, e nos temas, nos artigos, o pessoal até fala que é uma revolução que a gente está estudando enquanto ela está acontecendo. Então está tudo muito novo. O marco dela foi em 2011 na Alemanha, numa feira que foi cunhado esse termo. Nos Estados Unidos já tinha Smart Factory, que é um outro termo que está relacionado. Desde então a gente está evoluindo, agora vindo o 5G para potencializar. Então é algo que a gente ainda está vivendo e construindo junto. Mas se é a quarta revolução industrial, a gente tem que entender o que é uma revolução industrial e quais foram as antecedentes. E antes disso, ainda a gente tem que entender, então, o que levou a ter a revolução industrial, que foi uma outra revolução, que é chamada de uma revolução agrícola. Então, se a gente for pegar no ano zero, em 2021 anos atrás, a população humana era em torno de 200 milhões de habitantes, no mundo inteiro. Hoje só o Brasil tem 250. A população mundial hoje está em 7,6, 7,8 bilhões. Então, é uma população muito reduzida no mundo inteiro. Se a gente for para o ano 1000, lá na Idade Média, essa população ela aumentou em 50% só, de 200 milhões para 300 milhões.
mas 750 anos depois, né, ela um pouco mais que dobrou, de 1.700, de 300 milhões para 800 milhões. E por que ficou esse crescimento tão pequeno nos primeiros anos e depois começou a ganhar tração? E hoje, se a gente for pegar aí 2020, né, menos de 300 anos depois, já com 7 e poucos bilhões, né, quase 10 vezes a população. Porque tiveram algumas mudanças tecnológicas, né? Grande parte delas a parte agrícola. Então, se a gente for pegar Milton Friedman, ele traz para a gente que no século XVIII, lá em 1700, comecinho, meados, você precisava de em torno de 19 em cada 20 trabalhadores para alimentar a população do país e produzir um pequeno excedente para exportação. Ou seja, quase todo mundo no campo produzindo alimento. Boa parte desse alimento para subsistência e um pouquinho para exportação. Com pessoas isoladas, pessoas sem conexão produzindo esses alimentos de uma forma bem artesanal. Guardem isso que vai ser importante para depois, no final da palestra. Tá? E com a Revolução Agrícola, a gente começou a ter algumas plantações de mais alto rendimento, uso melhor de ferramentas, de desenvolvimento, né, uso mais eficiente do capital, do dinheiro, né, as trocas monetárias, o comércio, e principalmente fertilizantes mais potentes, como o nitrato de amônia, que permitiu em pouquíssimo tempo que a população humana, que a gente tivesse um excedente de alimentos que possibilitasse esse crescimento quase que exponencial da população humana. Então, quando a gente for ver, já no século XX, né, pouco tempo depois, considerado com essa escala de tempo que a gente tem conversado, a gente precisava de um trabalhador para alimentar a população, 1 a cada 20, e exportar. Ou seja, mudou essa relação. Antes era 19 para 20, hoje agora é 1 para 20, né? E agora até menos. Então, o que isso permitiu? Além de uma maior segurança alimentar, o aumento da população, permitiu que vários trabalhadores fossem para as cidades. Né? Vários trabalhadores não eram mais necessários nos campos para produzir e começaram a migrar para a cidade. Permitiu também um acúmulo de capital, que começou a ser revertido também em algumas pesquisas, algumas inovações. E aí a gente tem, em 1784, não é cravado, mas por volta desse ano, a primeira Revolução Industrial, que é uma revolução baseada em algumas tecnologias. Carvão, energia a carvão, mecanização e uso de máquinas a vapor. Nossa, com isso já possibilitou muita coisa. Possibilitou a gente aumentar a força do ser humano no trabalho. Então, em vez de a gente levantar as coisas manualmente, poderia usar força a vapor, mecanização, as locomotivas a vapor para transporte, fez permitiu a extensão, conexão de empresas, a entrada de empresas para dentro, o começo de um desenvolvimento, né, de comércio internacional. Então, permitiu criação de fábricas, permitiu aumento de produtividade, uma série de desenvolvimentos humanos e tecnológicos nesse momento. Pouco menos de um século depois, então como é que está mais rápido? A gente demorou quase mais, né, se a gente for pegar antes de Cristo, sei lá, algumas dezenas de milhares de anos para ter uma revolução agrícola. Depois as revoluções começaram a ganhar um passo mais rápido. Finalzinho do século XIX, começo do século XX, segunda revolução industrial. Produção em massa, linhas de montagem, divisão do trabalho. Vai ter aqueles filmes clássicos da engenharia de produção, né, tipo Tempos Modernos, para as outras engenharias
também as esteiras de correia, enfim, permitiu a criação, né, e produção em massa, grande volume, pequena variedade. Né? Energia elétrica, né, também permitiu novos avanços industriais, que permitiu produzir mais produtos e barateá-los. Permitiu também o aumento do comércio, que já tinha começado e foi aumentando globalmente. Maior trocas. Lá para a década de 60, 70, então aí, ó, um século, mais ou menos, a terceira revolução industrial. O advento dos transistores, que recentemente, né, fez aniversário, saiu muito na mídia, os computadores, né, no finalzinho da Segunda Guerra, quem já assistiu aquele filme O Jogo da Imitação, primeiro computador, né, do Alan Turing, depois foi desenvolvendo, permitiu o uso da eletrônica, da automação, a introdução de máquinas não mais operadas apenas por seres humanos. Na primeira e na segunda revolução, a gente tinha máquinas operadas por seres humanos. Na terceira, a gente já conseguiu automatizar, já conseguiu ter mais flexibilidade. Para quem é da engenharia de produção, ou gosta dessa área de engenharia organizacional, toyotismo, modelo Toyota, tudo nessa época. E agora, menos de 40, 50 anos depois, como é que vai reduzindo o tempo, né? Várias tecnologias dessas foram desenvolvidas, melhoradas e barateadas. Isso tem permitido a gente entrar no que chama de quarta revolução industrial. Uma revolução que traz essas tecnologias, muitas das quais já existentes, modernizadas, traz novas tecnologias e traz, acima de tudo, uma capacidade de conexão, de interatividade, que permite sistemas cyberfísicos, que permite coordenação de cadeias globais de produção, que permite uma série de outros avanços, inclusive na gestão do conhecimento, que a gente vai ver lá na frente. Então, essas são basicamente a trajetória para a gente chegar até a quarta revolução industrial. E cada vez mais, então, a gente está tendo uma união do mundo físico e do mundo digital, em todas as áreas, desde o desenvolvimento de produtos, serviços, produção, sistemas, produtos, serviço, troca de informações. Isso tem ficado muito mais rápido, muito mais intenso, muito mais inteligente, né? E isso tem aberto novas possibilidades disruptivas de inovação. Olha, eu fiz graduação de 2005 a 2009, né? Entreguei a idade, mas não estou tão velho assim. Na minha época, a gente, parece até velho falando, né? Na minha época, a gente fazia pesquisa na internet, normal assim, mas no máximo Google, conversa MSN, o envio de artigo via pendrive. Hoje eu já vejo meus alunos, é tudo por WhatsApp, tudo em nuvem. Inclusive, vai fazer um trabalho, cria uma versão lá no Google Docs, no OneDrive, sei lá qual que usa, já deixa em nuvem, todo mundo edita, todo mundo já mexe, né? Pesquisa muito mais rápido, o Google está cada vez mais assertivo, ficam as outras ferramentas de busca, enfim, né? Isso tem possibilitado a gente compartilhar, trocar, capturar, que vão ser uns processos que vai falar na frente de gestão de conhecimento, muito mais intenso. Né? E o mundo industrial não é diferente. Então, isso tem permitido, né, integrar o mundo real ao mundo virtual. A gente ter sensores, isso vai ficar cada vez maior, em máquinas, em produtos, no próprio meio ambiente, e replicar essa empresa digitalmente, fazer simulações, fazer melhorias, trocar informações em nuvens, coordenar sistemas de produção, coordenar empresas, pegar vários dados que depois podem ser tratados, dados até mais confiáveis, dependendo do tratamento que a gente der, tomar decisão baseada em dados, entregar para o operador aquela informação no momento que ele precisa, da forma que ele precisa, fazer coisas até então muito difíceis de se pensar. Isso em todas as áreas. Vou citar um pequeno exemplo aqui, a título de ilustração.
do campo, mas só para vocês verem que até em processos que a gente acha que é mais simples pode ter isso, e está tendo isso. Por isso que esse leilão do 5G que está tendo recentemente está sendo tão comemorado e tem tanta expectativa da indústria com relação a isso, porque vai permitir essa conexão. Aqui na região tem uma empresa, uma usina de álcool, que ela já está fazendo a integração entre o campo, a usina e o transporte, em tempo real. Como é que é isso? Para a gente produzir álcool, né, a partir do momento que a gente corta a cana-de-açúcar, aquilo ali é um ser vivo, né? A cana-de-açúcar é uma planta. Aí, em até 12 horas, a gente começa a degradar a sucralose, né, da cana-de-açúcar. E a partir de 12 horas, o rendimento dessa cana para a produção de álcool cai muito. Então, a gente tem que cortar e já moer e começar a produzir o mais rápido possível. Só que a gente vai aumentando a quantidade de variáveis. Quando a usina entra em produção, né, ela fica um tempo na entre-safra fazendo a manutenção. Quando ela entra em produção, basicamente a produção não para. Né? Dia e noite, entra no modo próximo do contínuo de produção. Então, ela não pode parar e ela tem que ser alimentada constantemente. Então, essa linha não pode parar, eu preciso cortar e levar rápido, eu tenho tempo de transporte. Quem já viu caminhão, trabalhou com logística, sabe que a gente calcula mais ou menos a velocidade em estrada de 50, 60 km por hora do caminhão, dependendo do tipo de estrada. Então, para o caminhão andar 100 km demora, por exemplo, 2 horas. Né? Esse caminhão precisa pegar estradas de terra, que muitas vezes não são tão pavimentadas, precisa ser carregado da cana, que foi cortada, ela não pode ficar esperando muito tempo, precisa levar a cana para a usina, descarregar e começar em produção. E temos um problema adicional, né? A gente tem que plantar cana e essa colheita ela não é feita tudo de uma hora só, a gente tem que colher conforme a capacidade. Opa, como é que um probleminha simples parece ser complexo? Né? Começa a ser complexo quando a gente olha. E essa empresa, ela não está plenamente na indústria 4.0, mas já está utilizando algumas tecnologias. Mas olha que interessante, ela já planeja dentro de um raio de 80 quilômetros, que é o raio que ela estipulou como limite para a colheita, né, para dar tempo de chegar e levar, onde vai plantar cada cana, qual variedade de cana, porque você tem canas com variedades tardias, mais novas, colhe mais rápido, colhe mais demorada, colhe médio. Então, quando você planta, você já tem uma ideia de quando você vai colher, né? E ela já coordena a produção da usina com as máquinas em campo e com o caminhão na estrada. Então, quando ela está com estoque muito grande, em tempo real já chega para os operadores que têm as máquinas conectadas, segura um pouquinho ou reduz a velocidade de colheita, porque senão vai gerar muito estoque. Ou não, acelera que está acabando. Então, já são coordenadas essas máquinas em tempo real. O caminhão que faz o transporte também. Ele anda geralmente no consumo ótimo de combustível, mas se está acabando o estoque, ele já automaticamente é avisado para aumentar a velocidade, aí tem um operador humano operando, ele não está 100% autônomo, ou se o estoque está muito cheio, já fala, não, pode segurar um pouquinho, que não tem nem onde colocar essa cana. Tudo isso alinhado em tempo real. Então, essa é uma das muitas possibilidades que está mudando, e a gente precisa dessas tecnologias para conseguir realizar, de fato, esses pontos. Tá? Bem, só para a gente começar a fechar essa parte, então, antes da primeira Revolução Industrial, a gente tinha uma variedade muito grande de produtos e um volume de produção muito pequeno. Eram mais produções artesanais. O artesão ia lá, ele dominava todo o processo produtivo, media, tinha um conhecimento do que o cliente gostava, tinha um conhecimento dos métodos de produção, fazia específico para cada cliente, mas um volume de produção lá embaixo. Com a primeira e principalmente com a segunda Revolução Industrial, a gente conseguiu aumentar esse volume de produção
ao troco de reduzir variedade. Então, tem até a famosa frase do Ford, que você poderia ter qualquer carro modelo T, desde que fosse preto. Né? Qualquer cor, desde que fosse preto. Por quê? Linha de produção em massa. Muito do mesmo. Né? Isso permitiu baratear, né? O preço do carro caiu absurdamente. Só que você não tinha uma variedade pelo método de produção. Isso foi desenvolvendo, evoluindo, com a terceira revolução industrial, essa automação, os computadores, a gente começou a conseguir ter um pouco mais de variedade, aumentar ainda mais o volume. Então, começou a também ver as necessidades dos clientes, né? Não era mais só produzir e para o mercado, não. Começou a ver o que os clientes queriam, modificar os processos, ter essa maior flexibilidade, trocas rápidas de equipamento, máquinas em células, enfim, mais variedade, a troco de um pouquinho de volume de produção, mas ainda com altos volumes. E agora a gente quer cada vez mais, né, ter produtos customizados. Hoje o mundo ele cada vez é mais globalizado, então todo mundo quer ter um smartphone, independente se está na América, na Europa, na África, na Ásia, na Antártida, todo mundo quer ter. Só que todo mundo também quer ter um produto único. Veja a capinha de celular, né? Cada um que tem uma capinha diferente, um jeito diferente, dá a sua cara para a coisa. Então, ao mesmo que a gente quer os meus produtos, a gente quer aquele produto com a nossa cara. E cada cultura, cada região, né, é diferente. Muitos produtos, pegar a Coca-Cola, por exemplo, ela tem sabores específicos de cada local, por conta de culturas, né? Então, agora a gente está numa sociedade que a gente tem uma demanda muito grande por produtos, ou seja, a gente precisa de um volume grande de produção, mas cada vez mais cada um quer se sentir único e quer ter seu produto próprio. Então, a gente também precisa customizar, personalizar, né? E cada vez mais as empresas também estão reduzindo a velocidade de desenvolvimento para lançar mais produtos, sempre com alguma novidade, que se adequem mais aos clientes, estão entrando novas tecnologias para suportar esses processos. Por exemplo, a impressora 3D, que permite uma prototipagem rápida. Então, basicamente, esse foi o avanço das revoluções para a gente chegar na indústria 4.0, que cada autor vai trazer algumas tecnologias, não é consenso na literatura ainda. Eu vou trabalhar com essas, mas pode ser que mude uma ou outra. Algumas estão em todas, né? Por exemplo, integração de sistemas. A gente precisa ter sistemas integrados, a gente precisa ter máquina conversando com máquina, pessoas conversando com pessoas, pessoas conversando com máquinas. E dentro de uma cadeia de suprimentos, o que é uma cadeia de suprimentos? São várias empresas que elas se unem, cada uma fazendo uma parte do produto, ou uma etapa do produto, para entregar o produto. Então, cada vez mais a gente tem cadeias competindo entre si. Cada vez mais a gente precisa que elas sejam integradas. Realidade aumentada. Esses dias o Facebook lançou o metaverso. Voltou aqueles óculos, né, de realidade aumentada. Tem mesmo tablets, né, o Pokémon Go. Eu não sei se chegaram a jogar, na época lá que você jogava o Pokémon. Isso tudo são ferramentas de realidade aumentada, que permite a gente inserir informações em uma foto, um vídeo do mundo real. Então, a gente lembra do Pokémon, a gente estava olhando o ambiente, de repente aparecia um Pokémon. Troca o Pokémon por informações de uma máquina. Eu passo o celular, aquilo ali eu consigo recuperar, por exemplo, um manual, uma instrução. Manufatura aditiva. Manufatura aditiva é impressão 3D, né? Quando eu faço deposição de elementos. Cibersegurança. Se a gente vai ter tudo integrado, a gente precisa que isso seja seguro. E é um dos desafios da gestão do conhecimento na indústria 4.0. Como eu ter a segurança de informação? Recentemente a gente teve a lei de proteção de dados. Mas como operacionalizar isso? A gente lembrar, muito recentemente, a Embraer foi atacada por um ataque hacker que roubaram alguns projetos e ameaçaram divulgar na Deep Web se não pagasse um resgate. A JBS também foi vítima disso. Ou seja, eu tenho
Informações compartilhadas, mas tem problema de segurança. Compartilhadas aonde? Na computação em nuvem. Tem cada vez mais sistemas autônomos, sistemas que tomam a própria decisão. É o desejo futuro da Uber, né? O futuro da Uber, o sonho dela é tirar os motoristas e ter os carros autônomos. Você espalha os carros pela cidade, né? Você deseja, você entra num carro desse, o carro te leva onde você quer ir, 24 horas por dia. Tem um estudo em Portugal que mostrou que se toda a frota fosse trocada por carros autônomos, né, de veículo, eles não precisariam ter transporte público e atenderiam 100% da população com metade da frota, ou seja, tiraria metade dos carros, todos os transportes públicos teriam um atendimento ainda de melhor qualidade com metade dos carros, desde que eles fossem autônomos e compartilhados, né? Então, né, novas linhas de desenvolvimento para a indústria. Simulação. Com esses dados todos, a gente consegue fazer simulações, consegue prever, consegue melhorar nossos modelos matemáticos e estatísticos por trás e aprender com isso e tomar melhores decisões. Internet das coisas, que a gente também tem internet de serviço das pessoas. Cada vez mais as coisas estão com conexão à internet. Antigamente era só o computador, conexão com a internet ainda era cabeado. Hoje em dia, celular tem, micro-ondas tem, televisão tem, e a tendência é isso, é tudo ter essa conexão, tudo isso gerar dados que depois vão virar conhecimentos, a gente vai ver isso lá na frente. Volume de dados muito grande, Big Data, muitos dados. E, como todo problema de gestão do conhecimento também, que a gente vai falar lá na frente, dado demais, informação demais, é tão ruim quanto informação de menos, a gente pode se perder nela. Quando a gente é bombardeado o tempo inteiro por informações, muitas vezes a gente não consegue focar. Muita gente não consegue separar o que é importante. Isso é muito comum para o pessoal que vai na gestão, ou faz aqueles sistemas de produção linda, aqueles dashboards que tem um monte de dados, um monte de gráfico, é gráfico para todo lado, é tudo mudando de cor, tudo piscando. Na hora que você vai ver, mas por que você colocou isso? Por que isso é relevante? Você vê que tem muita coisa desnecessária. Muita coisa necessária e muita coisa desnecessária. Então, nesse volume enorme de informações, o que é importante? São reflexões que a gente vai ter lá na frente. Então, para não me perder muito mais no tempo, eu já até trazer um pouquinho, vamos falar um pouquinho do que é a gestão do conhecimento. E para falar de gestão do conhecimento, a gente tem que dar um passo atrás e entender o que é conhecimento. O que é o conhecimento em si. Eu gosto de nivelar o pessoal fazendo a diferenciação de dados, informações e conhecimentos. Então, primeiramente, o que é um dado? Um dado é um número, 40. Isso é um dado. Se eu pegar uma planilha de Excel, 40, 100, 150, 200, isso é um dado. O que isso significa? Não sei. Dado é aquele dado cru. Eu preciso dar algum significado a esse dado. Quando eu dou um significado a esse dado, ele vira uma informação. Então, quando eu falo 100, não sei o que é, 100 reais. Opa. Unidade monetária. 100 graus Celsius. Unidade de temperatura. Então, eu já tenho um pouquinho mais de entendimento sobre o que aquilo quer dizer. E mesmo, então aqui aquela brincadeirinha da informação, né? 100 eu não sei o que é, mas 100 graus Celsius é quente, 100 Fahrenheit, né? Temperatura, não lembro agora de cabeça a transformação, mas acho que era 100 menos 32 sobre 9. Né? Então vai dar uma temperatura normal, e 100 Kelvin está muito frio. O zero absoluto é menos 200 e pouquinho, então 100 Kelvin é muito frio. Dependendo do que eu for usar, né, isso pode ser bom ou ruim, mas a gente vai chegar nisso, que vai ser o conhecimento. Né? E quando a gente fala de informação, a gente tem visto recorrentemente que as empresas de informação elas estão cada vez se valorizando mais. O pessoal fala que a próxima guerra vai ser pelos dados. Né? A próxima batalha das empresas também é pelos dados, pelas informações.
a gente for pegar em 2008, as maiores companhias eram petrolíferas, né? PetroChina, Exxon, Shell. 2018, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, todas elas trabalham em maior ou menor grau com informações, né? O Google basicamente são informações. Mas como é que o Google ganha dinheiro? Ele pega esses dados, processa e vende essas informações para empresas de anúncio. Então, a gente já sabe que o perfil do Luiz Fernando é corintiano, gosta disso, gosta daquilo, e a propaganda já vem certinho. É impressionante, você pesquisa uma, duas vezes, as coisas a gente já começa a aparecer. Né? Deixa eu aparecer uma pergunta aqui. Não, é que algumas pessoas acabaram entrando aqui no Zoom e eu estou orientando elas a se direcionarem para o YouTube para poder acompanhar melhor. Desculpa. Não, tranquilo. Qualquer coisa me avisa, por favor. Pode deixar. Obrigado. A própria Apple ela também trabalha, né, com informações, né, cada vez mais melhorando seu serviço. Está vendendo serviço atrelado. E aí eu não achei do mesmo ranking essa informação para 2021, mas achei esse outro aqui que você vê que elas estão se mantendo na liderança. Então, essas empresas elas estão se mantendo na liderança, que mostra a importância delas. O que é o conhecimento, então, pessoal? O conhecimento é quando eu combino essa informação com a experiência, contextualização e interpretação. Ou seja, não basta ter as informações, não basta ter os dados. Para isso virar um conhecimento, eu tenho que processar isso na mente humana. Eu tenho que contextualizar esses dados, eu tenho que interpretar esses dados. Então, se eu falo, voltando lá na informação, 30 é um dado. 30, vamos botar uma temperatura menor, vai lá. 20 é um dado. 20 graus Celsius. Opa, informação de temperatura. 20 graus Celsius para fazer um bolo, na temperatura do forno. Está frio. 20 graus Celsius para eu sair na rua. Né? Para mim, está uma temperatura agradável. Aqui na cidade que eu moro, Ituiutaba, é uma cidade que faz 40 graus na sombra sempre. Né? Aqui é muito quente. Quando baixa para 20 graus Celsius aqui, o pessoal já sai de bota, de casaco na rua. Então, para uma outra pessoa que tem um outro conhecimento, uma outra interpretação, 20 graus Celsius, ela vai entender. Está frio, preciso levar casaco. Né? Então, ver como é que o conhecimento depende da interpretação, depende da contextualização. Mercado financeiro. A gente tem acesso às mesmas informações, ou pelo menos deveria ter, né, se não tiver informação privilegiada. Por que alguém acha que uma empresa é um bom investimento, outra acha que é ruim, partindo da premissa de boas informações? Das mesmas informações. Conhecimento. Cada um tem um modelo mental que embasa essa tomada de decisão. Tá? E aí começa a ter o problema. Né? Se o conhecimento depende das pessoas, o capital intelectual ele é imprescindível, e o pessoal já dizia lá atrás, na década de 90, quando começou os estudos de gestão do conhecimento, que a era do conhecimento, o capital humano era o mais importante. E o problema dele é que ele tem pernas. À medida que ele sai da empresa, leva o conhecimento, quando ele volta, traz o conhecimento. Ou seja, né, não sei ainda o que é a gestão do conhecimento, mas eu sei que tem que relacionar com pessoas. Né? E isso é fundamental. Né? Que eu consiga manter esse conhecimento na empresa, que é uma das etapas, dos objetivos da gestão do conhecimento. E aqui eu trago dois exemplos rapidinho. Né? Um deles de uma fábrica de café que eu fui visitar. Eu estava conhecendo a fábrica, o café lá muito bom, e passando nos processos e tudo mais, super orgulhoso da torra do café. Né? Torra, o que dá o sabor. E no momento eu vi que era um velhinho fazendo a torra. Né? Eu perguntei, nossa, que bacana, né? Quem mais faz a torra aqui? Não, só eu. Ah, mas... E quando você tem que tirar férias? Não, eu tiro férias um pouquinho. É difícil tirar férias. Eu que cuido aqui. Se eu sair, ninguém sabe fazer, não. Ixi, problema de gestão do conhecimento aí. Eu sei. Se esse velhinho
sai da empresa, acontece alguma coisa, a empresa quebra. Então, já começando a fazer um link, a gente precisa transformar esse conhecimento pessoal em organizacional. Trago outra foto do acidente que teve na base de Alcântara, com o veículo lançador de satélite brasileiro. Estavam dando manutenção no foguete, antes do lançamento, preparando para alguns testes, o foguete explodiu. Se não me engano, matou mais de 20 pessoas, altamente qualificadas, engenheiros e engenheiras brasileiras do mais alto nível, em todas as áreas. Todos com mestrado, doutorado, conhecimento fora, estudaram nas melhores universidades. Até hoje a gente não conseguiu lançar novamente o satélite. Isso faz uns 10, 15 anos, se não me engano. Né? 15, agora estou meio perdido, depois vocês procuram aí, 15 a 20 anos. Será que é só pelo problema financeiro? Um foguete desse, se não me engano, saiu 40 milhões de dólares para construir, 200 milhões de reais. Nosso orçamento para o ano que vem saiu hoje, que teve um aumento, vai ser de 2 trilhões. 200 milhões, será que é muito? Será que é isso que está impedindo? Não. O conhecimento humano é muito difícil. Às vezes, você formar a pessoa é muito mais caro, é muito mais difícil. Por que os drones estão na moda? Lógico, tem os benefícios, menor custo, são automatizados, mas não coloca a vida do piloto em risco. Você formar um piloto, você formar um engenheiro, uma engenheira, você formar um professor, uma professora, isso demanda muito tempo, isso demanda muito investimento. Depois vocês calculem por alto quanto é que vocês acham que a formação de vocês até vocês terminarem a universidade custou. Desde lá do maternalzinho até a universidade. A gente fala o custo médio, pelo menos na Federal de Uberlândia, por aluno de engenharia, em torno de 30 mil reais ano. Então, sem corrigir a inflação, não vamos disputar, não. Conforme na época, né, não fique fatorial, 5 anos, né, 1 milhão e 150 mil por aluno, né? Isso aí. Soma toda a sua formação antes. Daí vai dar alguns milhões. Então, se formar uma mão de obra qualificada a longo prazo, ela que tem o conhecimento é muito difícil. Né? E o conhecimento ele pode ser de duas formas. Né? A gente já entendeu, então, que o conhecimento depende do ser humano. Vamos entender ele para a gente avançar realmente na indústria 4.0 e nessa relação para a gestão do conhecimento. Só os últimos pontos aqui, prometo. O conhecimento ele pode ser explícito ou tácito. O explícito é aquela pontinha para fora do iceberg, o que aparece. Então, eu posso pegar esse conhecimento que está na cabeça do ser humano e falar assim, escreve um manual para mim de operação, faz uma planta, um projeto. A gente sabe que tem engenheiros de várias formações aqui. Então, engenheiro civil, me faz um memorial de cálculo, me faz uma apostila de como realizar esses cálculos, como fazer uma viga, enfim. Tira esse conhecimento da cabeça, coloco no papel, codifiquei esse conhecimento, explicitei. Tirei algo das profundezas da mente e coloquei explícito. E aí, eu tenho um conhecimento codificado, de fácil acesso, de fácil disseminação, posso disparar ele, posso pegar essa planta, passar para outras pessoas, esse relatório, esse manual, passar para outras pessoas, o pessoal estuda, maximizei, aquilo ali está na empresa de alguma forma. E eu tenho outro tipo de conhecimento, mais difícil, que é o conhecimento tácito. É um conhecimento que é aquele, eu sei como, mas não sei explicar. Já aconteceu com vocês? Nossa, eu sei algo, mas não sei explicar. Eu entendi, mas não sei falar. Olha, eu consigo ver na minha mente, mas não consigo botar no papel. Seu conhecimento está lá dentro da cabeça, é difícil de ser documentado. E o conhecimento organizacional é o somatório desses conhecimentos tácitos e explícitos da organização. Então, quando a gente vai falar de gestão do conhecimento, a gente tem que trabalhar com as duas pernas, pessoas e organização. E essas duas formas de conhecimento, pessoal, elas são interdependentes e complementares. O que isso quer dizer? Que não tem um melhor que o outro. Os dois dependem entre si, né? Eles são complementares, um complementa o outro.
eu posso transformar um ao outro e vou evoluindo, né? Como eu faço isso? Por meio das transformações de conhecimento. Ou seja, eu posso transformar o conhecimento de tácito para tácito. O que é isso? Eu pegar o conhecimento de uma pessoa e passar para outra direto, sem externalização. Por exemplo, eu colocar num grupo, colocar para fazer junto, para manusear, para perguntar, para seguir os passos, para observar aquilo ali. Então, aquela pessoa vai pegando um jeito, né? Eu coloco um sênior com uma pessoa mais jovem e as duas vão trabalhando junto e vai formando essa pessoa. Isso se chama socialização. Eu posso fazer externalização, que eu já falei, ó, você tem um conhecimento, então me faz um manual, me faz um projeto, me faz um desenho, cria uma página na Wiki, me manda um vídeo explicando, faz um tutorial, então do tácito para o explícito. Eu tenho do explícito para o explícito, que é quando a gente vai fazer, por exemplo, um TCC, ou numa empresa fazer um benchmark, a gente pega materiais de várias áreas, lê documentos, lê relatórios e chega no nosso. Né? E o explícito para o tácito é quando eu pego esse documento, estudo, leio, vejo um vídeo, leio um artigo, leio um livro, assisto tutorial no YouTube, opa, absorvi aquilo, agora eu sei fazer. Virou explícito para o tácito. Então, esse conhecimento ele pode ser trabalhado, ele pode ser convertido, e quando ele é convertido, gera um aprendizado. Quantas e quantas vezes a gente não apresentou algo para alguém e entendeu? Né? Quando vocês vão fazer uma apresentação na faculdade, às vezes quando você está montando a apresentação, vocês aprendem algo. Isso já aconteceu com vocês, dá aquele clique. Ou quando você vai explicar para o amiguinho, você entende melhor. Ou quando você trava no TCC e o seu orientador fala, olha, põe no papel. Mas eu não consigo, não. Começa a escrever, né, porque a gente vai melhorando. Você senta, começa a se forçar a escrever, fica mais claro. É um conhecimento se transformando em outro. Eu estou investindo tempo nisso aqui, que isso aqui a gente vai retornar lá na parte da indústria 4.0. Eu tenho aqui conhecimentos tácitos e explícitos, tenho conhecimentos individuais de cada pessoa, coletivo, de grupos. Então, o grupo ele pode aprender a trabalhar, o grupo ele pode transferir conhecimentos entre si, ele também vai desenvolver conhecimentos de como trabalhar em grupo, essas habilidades. O conhecimento ele pode ser formal ou informal, eu posso mandar um e-mail formal, eu posso botar um relatório formal, ou posso apenas falar informalmente, aquele conhecimento do dia a dia, do cafezinho. Ele pode ser codificado ou não codificado. Então, eu posso colocar num código escrito, num gráfico, ou não, né, aquele conhecimento que está na cabeça dos indivíduos, mas não conseguir externalizar. Esses formatos são utilizados para a gente fazer, então, o que a gente chama de gestão do conhecimento. Para a gente entender o que é dado, que é uma informação, o que é um conhecimento. O conhecimento depende das pessoas, tem diferentes tipos. Eu não consigo pegar esse trem na cabeça da pessoa e fazer que nem o Matrix, né? Pelo menos enquanto não. Conecta em um, conecta em outro, pronto, agora você já sabe. Faço backup de uma mente na outra. Não, isso não dá. Mas o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com processos dentro dessa gestão. Eu posso trabalhar com processos, por exemplo, que me auxiliam na criação do conhecimento, a desenvolver novos conhecimentos, a propiciar aprendizados, como estimulando uma cultura de troca de conhecimento, criando locais para que isso ocorra, propiciando condições para que as pessoas troquem informações, para que as pessoas inovem, para que as pessoas se relacionem e aprendam. Eu posso também ter processo de captura de conhecimento. Uma vez que esse conhecimento foi criado, ter mecanismos dentro da empresa para pegar esse conhecimento individual ou do grupo e transformá-lo no conhecimento organizacional, por meio de sistema de informações, de relatórios, de wikis, de vídeos, de tutoriais, de treinamentos, de diversas formas. Uma vez que eu tenho esse conhecimento criado, capturado, eu preciso compartilhar para ele ser efetivo. Não adianta eu ter uma biblioteca cheia de livros se ninguém pode tirar o livro, se ninguém vai ler. Então, eu tenho que criar também, para gerir esse conhecimento, formas de compartilhar esse conhecimento. De passar esse conhecimento, seja codificado ou não codificado, para as outras pessoas. De permitir que o aprendizado de um grupo sirva para toda a empresa. Que o aprendizado de uma empresa parceira sirva para mim.
A gente vai chegar lá na indústria 4.0 nisso. E, por fim, eu preciso aplicar esse conhecimento. Não adianta eu criar, eu capturar, eu compartilhar e chega na hora eu não uso. Eu não aplico isso no meu dia a dia de trabalho, na minha linha de produção, no meu desenvolvimento de produto, no meu serviço, qualquer que seja. Então, eu tenho que usar esse conhecimento, eu tenho que recuperar esse conhecimento que foi capturado, que foi compartilhado e utilizá-lo da melhor forma possível. Empregar esse conhecimento para transformar isso numa vantagem competitiva da empresa. Tem muitas empresas que elas têm vantagens competitivas não apenas no maquinário. Comprar máquina é fácil, né? Se chegar um fundo de investimento, um bilionário que quer abrir uma empresa, ela vai lá e compra uma máquina. É fácil, né? E por que, então, eles não fazem isso em todas as empresas? Porque tem conhecimentos que não dá, você tem que trazer pessoas. Não é só comprar máquina. Se fosse comprar máquina, a barreira de entrada que a gente fala em gestão é pequena. Né? Uma barreira financeira, mas é fácil de quebrar. Agora, você comprar máquinas, você ter o conhecimento para operar essas máquinas, e mais ainda, para constantemente desenvolver aquele negócio e inovar, muito mais difícil. Então, para eu ter uma boa gestão de conhecimento, eu tenho que atuar em todos esses níveis. E agora a gente pode definir gestão de conhecimento como um esforço para fazer com que aquele conhecimento de uma organização esteja disponíveis para aqueles que dele necessitem. Então, eu tenho o meu conhecimento e eu tenho que estar disponível para aquela pessoa. Como? Quando necessário, onde necessário e na forma necessária. Ou seja, não adianta também entregar tudo bagunçado, não adianta vir aquele mundaréu de informações. Não precisa que aquele conhecimento ele chegue na pessoa, no momento e na forma para ela usar, de modo a aumentar esse desempenho organizacional. Então, eu não consigo gerir o conhecimento em si, mas eu consigo gerir os processos, os mecanismos para que esse conhecimento se faça necessário, se faça presente onde seja necessário, quando necessário, na forma necessária, para que ele seja utilizado. E aí gerar vantagens para a empresa. Tá? E se a gente for pensar isso, pessoal, com fluxo de informações, a gente tem conhecimentos entre empresas, dentro da mesma pessoa, vários outros grupos. Né? Então, é muito complicado fazer essa gestão de conhecimento, são muitos fluxos de informação. Eu nem coloquei aqui ainda os produtos inteligentes, tá? É só para vocês terem ideia da dificuldade que é gerir esses conhecimentos. Bem, então aqui eu encerro a parte de gestão do conhecimento, a gente viu o que é a indústria 4.0, e a gente viu o que é gestão do conhecimento, por que ela é feita, né? Como que ela é aplicada. Tá bom, então vamos unir isso. Né? Vamos juntar isso e ver realmente a sua aplicabilidade na indústria 4.0. Então, aqui eu trouxe alguns estudos emergentes, que é o que já está sendo pesquisado para a gente depois fazer a previsão do futuro. E a partir de agora a palestra fica um pouco mais interessante. Tá? Até então era nivelando conhecimentos básicos. Tá? Primeira parte, pessoal, Smart Products, produtos inteligentes, produtos que sejam conectados, que tenham inteligência, que coletem informações e que essa informação depois seja utilizada para conhecimentos. Por exemplo, o smartwatch, né? Tem vários relógios que já pegam várias informações vitais, pulsação, qualidade de sono, saturação de oxigênio, várias outras informações. E essas informações podem ser utilizadas na medicina. Já tem empresas explorando isso. Se eu não me engano, a Fleury já está começando uma tecnologia dessa, mas tem outras. Então, todas essas informações, num primeiro momento, elas podem servir no processo de uso do conhecimento. A aplicabilidade da indústria 4.0 na gestão do conhecimento. Então, vamos lá. Os smart products conectados,
podem ser aplicados no uso do conhecimento para diagnóstico médico. Ou seja, quando você tiver uma determinada batida, um determinado perfil, que aquilo ali for um indicativo de doença, o próprio relógio pode te alertar para procurar um médico. Quando você for fazer a consulta, essas próprias informações que estão em nuvem podem ser acessadas pelo médico para te dar um diagnóstico melhor. Para ver como é que está seu batimento, como é que está sua saturação, se você está ou não fazendo exercício físico. Né? De vez em quando o médico prescreve, a gente fala que está, mente para o médico, mas não está. Aí ele consegue ver os batimentos. Aí vai começar a desculpa que eu esqueci o relógio em casa. Né? Mas tem... Depois, isso também pode ser usado naquele processo de gestão de conhecimento, de criação de conhecimentos. Se vocês forem pegar papers de medicina, estudo de medicina, vocês veem que eles fazem com grupos de ensaio, né? Geralmente pega 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, acompanha um grupo de controle, outro grupo, algumas informações, muitas vezes baseadas no que o paciente te passa, né, em entrevistas anuais, durante 10, 15 anos, que o paciente pode estar mentindo ou não, para chegar em melhores hábitos, questão de doenças limiares. Opa, imagina quantas pessoas não têm smartwatch no mundo hoje, 2, 3, 10 milhões de pessoas, o mundo tem 7 e poucos bilhões. Imagina o quanto de conhecimento não pode ser criado, desenvolvido, se eu pegar uma percentual desses dados, com dados confiáveis, em tempo real, para melhorar meus modelos de predição na medicina. Isso é um avanço gigantesco. Transformação digital e proteção do conhecimento. Opa, tá bom, a gente vai utilizar esses dados, né, coletados no dia a dia das pessoas, a gente precisa proteger isso, tanto com a questão de sigilo, quanto com diversos outros tipos de questões. Né? Tanto sigilo quanto de roubo industrial. Né? Então, a gente tem aqui 2 reportagens de hackers que invadem empresas em cyberataque e roubam conhecimentos. Né? Tem espionagem industrial muito grande. E com a indústria 4.0, lembro que a gente conversou que ela vai interconectar as empresas, isso vai permitir muito a geração de conhecimento, vai permitir muita troca de conhecimento, mas essa troca tem que ser protegida, essa interação interorganizacional tem que ser protegida. Eu vou compartilhar o conhecimento, meu processo de compartilhamento vai aumentar bastante. Mas eu preciso proteger esse processo. E como é que fica a questão da proteção intelectual? E a patente? A ideia é de quem? O desenvolvimento é de quem? Como é que eu vou proteger isso? Também é algo que tem que ser pensado. Meu conhecimento ele é compartilhado por meio de canais de informação, com pessoas conversando, com sistemas. Estou tendo um número exponencial de canais. Por exemplo, na minha disciplina, que eu ministro lá na UF, eu só atendo aluno via Moodle ou via Microsoft Teams. Ah, professor, por que você não usa o WhatsApp? Porque é um canal gigantesco. Imagina, tenho 3 turmas de 44 alunos, tanto de mensagem que não chegaria dia a dia. Então, quando eu estou com um canal só, é mais fácil de controlar. Quando eu estou com 3, pode chegar mensagem no Moodle, no WhatsApp, ou 4, porque eu tenho e-mail, né? Moodle, WhatsApp, e-mail, Teams, de 1 milhão de alunos. A chance de me perder nessa informação é gigantesca. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o compartilhamento de conhecimento ele é algo que veio para ficar, vai ser necessário e vai ser cada vez mais intenso. Então, a gente tem que criar formas de proteger esse conhecimento. Não adianta culpar o problema, tem que arrumar uma solução. Isso já tem sido feito. A gente tem aí criptografias quânticas e outras coisas para auxiliar. A criptografia quântica não impede que você acesse, mas você consegue verificar quando tem uma quebra. Né? E essa proteção ela é um pouquinho mais fácil no explícito, nem tanto, pelas notícias aí abaixo, mas no tácito, então, é mais complicado ainda. Né? Como é que garantir que uma informação sigilosa da empresa não vaze?
né, pelo WhatsApp, outra coisa. Será que apenas botar aquele disclosure no final do e-mail dá certo? São desafios aí do futuro que esse estudo trouxe, né? Outro que trouxe interessantíssimo, questão da realidade aumentada, né? Lembra, gestão do conhecimento, fazer que o conhecimento necessário esteja disposto da forma necessária no momento necessário. A realidade aumentada pode utilizar isso. Então, aí é um estudo de 2016 para manutenção, no qual a pessoa ela passa o tablet na câmera, né, aponta para a câmera, ela reconhece, né, esse equipamento, e as pessoas podem colocar aqui, post-it, anotações com informações da máquina. Você pode puxar o manual por aqui, o operador pode colocar alguma coisa que ele fez, pode colocar algum detalhe de manutenção, né? Pode colocar alguma melhoria e pode colocar alguma informação útil para essa manutenção. E isso está direto onde você quer na máquina. Então, às vezes você aponta aquele tablet para tal peça da máquina, vai ter as informações apenas daquela peça da máquina, que pode estar em vários formatos, texto, vídeo, podcast. Então não é que nem quando a gente pega o manual e tem que ficar caçando aquela informação, e às vezes tem um monte de informação não útil. Ali não, ali vai direto. Ela permite também o compartilhamento do conhecimento na horizontal e na vertical. O que é isso? Dentro dos níveis da organização, ou entre organizações, ou sítios da mesma organização. Então vamos pensar uma empresa que tem uma matriz e filiais no mundo inteiro, que tem uma série, Embraer, por exemplo, alguma outra que tem nos Estados Unidos, tem na China, tem no Brasil, tem na África do Sul. Todos fazem o mesmo produto. Eu posso interligar esses blocos e uma melhoria de um operador já ser colocada e atualizada para todos os blocos juntos, compartilhamento de conhecimento. Vindo aí compartilhamento de conhecimento, olha que bacana. Ela permite isso. Permite reunião de conhecimento em diferentes formatos, né? Eu falei, vídeo, áudio e tudo mais. E esse aumento de diferentes empresas de diferentes turnos, né? A pessoa da manhã já pode colocar algo para a noite. Outro estudo, do Ranola de 2018, né? Que fala do empoderamento dos trabalhadores com processos de gestão de conhecimento facilitados digitalmente, né? Então, para fazer esses estudos, eles consideraram software, tecnologia, realidade aumentada, num ambiente de produção industrial, né, com facilitação digital, ou seja, com meios digitais para auxiliar esses processos de gestão de conhecimento, e considerar os processos de transferência, descoberta, aquisição e compartilhamento de conhecimentos. Eu vou apresentar aqui alguns pontos que trouxeram no artigo, mas a conclusão principal deles, que capacidades humanas como aprendizado, criatividade e resolução de problemas são difíceis de ser executadas pelas máquinas. Trabalho manual, nossa, a máquina faz bem demais. Trabalho lógico, partida de xadrez, maravilhosamente bem. Criar um produto novo, ter uma ideia de negócio, já tem limitação. A máquina é muito bom para processar questões lógicas. Criação de novos produtos, difícil. Melhorias que não sejam estritamente lógicas, que não sejam otimização, difícil. Ideias de novas linhas, de novos processos, aquelas sacadas que falam, nossa, aquilo ali estava na cara, como é que a gente não fez antes? Difícil. Coisas lógicas, sim. E aí, quando a gente for encaminhar para o final da palestra, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? E esses autores eles trouxeram aqui uma parte bem interessante, que é da evolução do que o pessoal buscava, né, nas produções e com mais ou menos aquela linha que a gente fez no começo da palestra, e com esses relacionamentos. Então, lá atrás, era o que tinha, o mais barato possível, era importante era preço. Depois com a produção em massa, Toyota ainda não, mas com a produção em massa, preço e qualidade, né? Vamos botar a Schiort, 1924, gráfico de controle, PDCA, começou a ser importante qualidade. Não que uma exclui a outra, né? Sempre, então, melhor qualidade num preço acessível. Depois, uma melhor qualidade num tempo acessível, mas o tempo de entrega começou a ficar mais importante.
com a customização em massa, opa, quero produtos diferentes. Então, além disso, eu preciso ter a flexibilidade. Anos 2000, meio ambiente, preciso de um produto num preço acessível, com uma qualidade adequada, que entregue rápido, que se adapte a mim e que seja ambientalmente correto. Né? Agora, cada vez mais com serviços, né, incorporados. Então, você tem um celular que também te vende um software, que também faz um monitoramento tal, um carro que também se conecta à internet, que já vem com o Waze, que já vem com outras coisas, tudo isso somando. Né? E no futuro, eles falam que vai encaminhar para o conhecimento. Produtos que aprendam, que me ajudem, me dê sugestões de uso. Um carro que me fala, ó, você está pisando forte demais, dá uma maneirada. Ó, você tem que calibrar o pneu. Ó, se você tal trajeto é melhor. Vê como é que o carro ele vai evoluindo. Né? E o que esses autores trazem, então, como esse empoderamento? Eles trazem a questão da realidade aumentada, que a gente já falou, né? Aquele usa o óculos, não o tablet, mas a informação no momento que ele quer, da formato que ele quer. Eles, inclusive, alertam para o excesso de informações, tomar cuidado para não ter uma sobrecarga, que aí o tiro sai pela culatra, né? A gente não consegue resolver os problemas, gera mais problema do que ter um manual lá. Depois, o autoaprendizado, descoberta de conhecimento, ou seja, a gente pode, com essa conectividade, informações de nuvem, integração de sistemas, né, dos 4.0, eu posso ter informações de diversas fontes, diversos formatos, né, isso gerar aprendizado, isso gerar uso de conhecimento, isso facilitar a transferência de conhecimento, né, formatos diferentes, locais diferentes, né, e eu ter um tempo também, né, o meu trabalhador ele vai, como os trabalhos de força e repetitivos, e alguns até com uma lógica mais básica, podem ser passados para máquinas integradas, né, o trabalhador vai acabar assumindo mais funções e vai ter que ter mais aprendizados. Né? Então, eles trazem isso da aquisição de conhecimentos por meio de dispositivos móveis. O trabalhador vai fazer funções diferentes, não só apenas aquelas repetitivas, né? Vai ir para uma linha de conhecimentos mais criativos, de melhoria, de pensar ideias, de novas responsabilidades, e vai ter que acessar, por meio de dispositivos móveis, o conhecimento no local certo sobre aquilo. Então, isso pode ser facilitado pelas tecnologias de gestão do conhecimento, assim como, né, esse compartilhamento do conhecimento ser centrado no trabalhador. O trabalhador vai utilizar, então tem que pensar aqui em questões intuitivas, questões de usabilidade, em questões que me permitam recuperar essa informação de forma rápida e apropriada para o trabalhador. Se ele tiver que ler 40, 50 páginas do manual, gente, é o tempo desperdiçado, precisa de algo rápido. Inclusive, essa integração permite, por exemplo, que o trabalhador na linha de produção acesse o técnico de assistência ou o fabricante da máquina em outra empresa em tempo real. Hoje em dia, a gente já tem inteligências artificiais dando esse primeiro atendimento. Imagina um trabalhador que está lá com o tablet, o óculos na fábrica, precisa acessar um conhecimento, faz o procedimento que está lá, não resolve, já manda de imediato, é atendido por uma inteligência artificial, né, que, se não conseguir, encaminha para o responsável, né, para o humano responsável para atender. Então, essa aquisição, essa transferência, esse uso de conhecimento, esses processos, vão ser muito facilitados pela indústria 4.0. Cada vez mais. E por isso que o pessoal está muito animado com o 5G, né? O 5G ele permite essa conectividade maior. A própria questão do RH, fábrica de aprendizado, né, de conhecimento. Ou seja, em vez de fazer um treinamento formal, on the job, ou ir para uma aula, para uma palestra aqui, né, já existe algumas fábricas de aprendizado, que é basicamente uma fábrica real, que tem um modelo virtual, né, que é voltada ao ensino e aprendizado, no qual a pessoa lá realiza algumas operações, né,
e aí tem sensores integrados, verificando, inclusive o próprio produto, ele tem sensores que medem algumas coisas, por exemplo, consumo de energia, qualidade, algum critério de qualidade, o lead time, por exemplo, de produção. Lead time é o tempo que ela passa pela linha, né? Tempo que demora, tempo de setup, várias informações importantes para o trabalhador aprender. Né? Esses sensores, eles levam essas informações para uma fábrica virtual que retorna, né, informações, caminhos de aprendizado. Né? Então, você tem aqui um cenário de controle. Essa fábrica, elas são feitas para desenvolver alguns conhecimentos, capacidades específicas. Então, você tem um sistema de gerenciamento adaptativo, o que você quer que seja ensinado, os níveis que você quer. A partir desses dados coletados, esses próprios sistemas, eles conseguem avaliar o desempenho, o sucesso no aprendizado ou não, e dar o feedback. Ó, está demorando muito, você precisa acelerar em tal etapa, faça dessa forma. E a pessoa ela vai ser treinada, né, e aprender isso num ambiente seguro, com a mão na massa, com o feedback e o tempo apropriado. Por exemplo, essa palestra que eu estou dando até uma duração que já está quase no fim, vou acelerar aqui, mas aquela duração, tem gente que está achando muito devagar, tem gente, com certeza, na plateia está achando muito rápido. Né? E essas fábricas de aprendizado, elas possibilitam a gente ter um aprendizado autorregulado, informal, focado nas características, inclusive para aspectos, por exemplo, vocacionais, né? Fazer o teste se eu gosto ou não. Só que, por enquanto, elas estão num nível muito alto de abstração, a gente precisa evoluir a outros níveis. Né? Então, a gente fala muito de tecnologia da indústria 4.0, mas na indústria 4.0, o ser humano ele nunca deixou de ser o foco e não vai deixar. Então, a gente tem um medo, muitas vezes, da empresa, dessa revolução, desempregar em massa, da máquina tomar o lugar do ser humano, mas não, vão mudar coisas, com certeza vão. Mas, em última instância, você precisa de pessoas empregadas para consumir. Então, sem essa roda girar, não vai ter economia. Essa preocupação ela é diminuída. E tem coisas que realmente a máquina não faz. Então, isso que é um exemplo, reportagem em inglês que eu trouxe, é da própria Toyota, que ela começou a importar máquinas brasileiras lá para o Japão para botar o pessoal para fazer alguns produtos, porque eles estavam vendo que eles estavam só apertando o botão e não estavam entendendo a inteligência, não estavam entendendo a filosofia do processo Lean, do processo Toyota, né? Então, aqui que eles falam, nossos trabalhadores estão esquecendo como a Toyota constrói carros. Né? Eles apertam botões e vê os robôs, mas não entendem o processo, a filosofia do processo. Esse uso ensina a eles. Então, aqui mais para mostrar, apenas a tecnologia não resolve. Né? Ela ajuda, conforme esse estudo aqui, ó, de 2020, mostrou, que investigou a relação entre as tecnologias da indústria 4.0 e os processos de gestão do conhecimento, de criação, captura e transferência. Né? E o que ele aponta? Que a gente precisa considerar não só as tecnologias, mas também os aspectos socioculturais. Né? No dia a dia do pessoal, os aspectos humanos. E verificou se essas tecnologias mediavam, né, tanto o nível de indivíduos, equipe e organização. O que ela viu? Realmente, em pequenas e médias empresas, que foi onde eles aplicaram, as tecnologias da indústria 4.0 ajudam muito o conhecimento organizacional. Mas em nível de indivíduos e times, não foi tão efetivo. Né? Então, existe uma série de possíveis hipóteses que precisa ser investigado mais na frente, mas apenas o uso de tecnologia não resolve todos os problemas. Auxilia. E, principalmente, empresas mais preparadas no nível de gestão do conhecimento tenham melhor desempenho com as ferramentas da indústria 4.0. Eles também trouxeram esse gráfico, no qual as empresas melhores preparadas em nível de gestão de conhecimento são esses triângulos, e as bolinhas, elas são um pouquinho menos. E a gente vê uma relação clara que as mais preparadas, com gestão de conhecimento mais forte, conseguiram melhores resultados com a implementação das tecnologias da indústria 4.0.
A gente está falando de produtos inteligentes, falando de vários conhecimentos de várias organizações, e é lógico que uma organização sozinha ela não vai conseguir ter tudo, não vai conseguir ter todos os conhecimentos, todas as informações, todas as pessoas. Então, a gente precisa ter ecossistemas de inovação que compartilhem conhecimentos, aos processos de compartilhamento, transferência e uso de conhecimento. Elas precisam se unir de alguma forma. A gente falou um pouquinho disso lá na proteção, né? E as empresas precisam ter essa capacidade absortiva, que é a capacidade de absorver conhecimentos do ecossistema e de outras organizações. Então, aqui são alguns estudos que mostram modelos e formas de fazer essa ligação, né, e esses pontos em aberto. Então, a gente falou dos estudos emergentes, indo para o finalzinho, para a gente ir para as perguntas. A gente falou até agora dos 4.0, gestão do conhecimento, nivelamos e o que existe. Agora, tendências e perspectivas. Evidentemente, a gente tem uma tendência de aumento de produtividade. Cada vez que a gente introduz tecnologias, automatização, novas formas, novos métodos, a gente traz um aumento de produtividade. Né? Então, aqui, comparando a produtividade de alguns países, a gente vê, né, que o Brasil, infelizmente, a gente já está um pouquinho atrás, né, que é a riqueza gerada por meio da paridade de poder de compra. Então, se a gente quiser ser competitivo, aumentar a produtividade, necessariamente a gente vai ter que entrar com a indústria 4.0. Então, já que a gente vai entrar, vamos utilizar ao nosso favor, somente na questão da gestão do conhecimento. Então, o uso da realidade aumentada, ela tende a se disseminar e melhorar cada vez mais. Né? Essa informação no local, na forma e no momento necessário para o trabalhador, ela tende a evoluir mais. O uso de simulação também, com produtos reais e fábricas e produções reais sendo ligadas com produtos virtuais, modelos virtuais, né, os famosos twin, produções virtuais, no qual os produtos reais eles passam, né, em sites aqui de performance, passam dados, e esses produtos virtuais fazem simulações para ajudar na melhoria contínua. Então, o pessoal até fala que vai trocar o ciclo PDCA por outro ciclo, mas é tudo a mesma lógica. Né? A gente vai imaginar uma solução, identificar, fazer o piloto, tudo isso virtualmente, chegamos na solução bacana, industrializar, escalar, monitorar e utilizar esses dados para alimentar de novo o processo. Né? Então, a gente vai ter os produtos reais fornecendo dados para representação virtual, utilizará das simulações e depois isso voltará para ajustes nesses produtos. E também não podemos esquecer que os produtos estão coletando informações dos consumidores. A gente consegue, por exemplo, utilizar a manufatura aditiva para fazer protótipos rápidos e testar isso rapidamente. Bem, integração de sistemas. Como a gente falou, as empresas precisam se integrar essas tecnologias, se integrar esses conhecimentos, tanto no ecossistema como nessas trocas, tanto verticalmente como horizontalmente. Então, essa integração ela vai ser cada vez mais tende, né, a ser cada vez mais importante, e o 5G está vindo para ajudar nisso. Mais coisas conectadas, mais dados. Então, a gente tem aqui a internet das pessoas, pessoas conectadas, serviços conectados e coisas conectadas, tudo isso gerando um monte de dados, sendo processado em plataformas, gerando informações que devem ser transformadas em conhecimento. Lembra, a informação em si não é conhecimento. A gente vai ter que ter um trabalho aí de transformar isso em conhecimento. Hoje em dia, a gente já tem cerca de 50 bilhões de coisas conectadas no mundo e 7,6 bilhões de habitantes. A gente já tem mais coisas que pessoas conectadas. Isso tende a ser ainda mais. Então, tudo isso está gerando dados, está tudo isso gerando informações que vão ter que ser processadas, analisadas para gerar conhecimento. Parte boa. Muitos desses dados são mais precisos e são coletados em tempos reais. Então, nossa tomada de decisão baseada em dados melhora. Outra coisa boa. Produtos inteligentes, eles permitem que a gente colete esses dados e auxilie na manutenção preditiva. O que é uma manutenção preditiva, pessoal?
A gente tem 3 tipos. A corretiva, quebrou, fui lá e arrumei. Preventiva, que a gente faz no carro, ó, a cada 60 mil quilômetros troca a correia dentada para evitar aquela estraga que você andando. Né? Corretiva, ruim, parei a minha produção, parei meu produto, estou tendo um prejuízo para arrumar. A preventiva, opa, troquei antes do tempo, poderia ter economizado um dinheirinho, usado um pouquinho mais. O que é a preditiva? Esses produtos vão monitorar algumas informações, eles vão avisar quando vai dar problema. Então, às vezes, quando ele começa a vibrar diferente, quando ele começa a ter algum desgaste, já fala, opa, é hora de dar a manutenção. E aí você dá a manutenção no momento correto. Você usa por mais tempo, mas ele não quebra na manutenção no momento correto. Né? E todos esses dados auxiliam a gente a ter maior conhecimento de pessoas, equipamentos e ambiente e a prescrever e dar sugestões melhores. Lembra do médico lá atrás? Quando essas informações virarem conhecimentos, a gente consegue utilizar elas. Né? Cibersegurança, tudo isso tem que estar, vai gerar problema de segurança que a gente já conversou, mas tem tecnologias vindo para melhorar isso. Por exemplo, o blockchain está sendo muito utilizado, por exemplo, em questão contratual, porque qual que é uma coisa que atrapalha o compartilhamento de conhecimento? Desconfiança. Eu não confio em você, você não confia em mim. Como a gente pode amarrar isso? Através de algum contrato, por exemplo, num blockchain, no qual ele fica gravado, não pode ser alterado, né? E depois, se o produto tiver sucesso, a gente já tem todo aquele track record, né? Todo aquele histórico certinho nessa cadeia, e isso aumenta a confiança e permite que a gente compartilhe as informações de uma forma mais tranquila. Esse compartilhamento gera geração de conhecimentos e tudo o que a gente já conversou. Né? Uso de inteligência artificial, como eu falei lá atrás, para coisas lógicas é muito bom. Né? Por exemplo, vencer StarCraft. Né? A inteligência artificial vence quase tudo. Só que a inteligência artificial ela aprende com o ser humano, pelo menos a maior parte. Então você treina ela. Né? Como é que ela funciona? Você quer ensinar o que é um cachorro. Você põe lá 10 mil imagens, sei lá, 60% de cachorro, 60% não, vai perguntando, esse Porsche é um cachorro? Você vai falar sim, aí você fala não. Então já vai começar a entender que aquele não é um cachorro. Esse morango é um cachorro? Sim, não, então não é. Daqui a um tempo ela vai começar a acertar o que é um cachorro. Só que qual é o problema, pessoal? É que eu trouxe uma notícia real, o Facebook desligou a inteligência artificial, que ela criou uma linguagem própria, né? Brincadeiras à parte, a gente tem que tomar cuidado para onde essa inteligência vai, para não gerar um Skynet. Aprende com o ser humano, outra notícia, uma muito triste, infelizmente. Né? Algoritmos de inteligência artificial usados nos Estados Unidos começaram a ter racismo, fazer racismo, aprenderam com o povo racista, infelizmente, começaram a ter esses comportamentos. Então, infelizmente, ela aprende com o ser humano o bom e o ruim. Né? E aqui outra notícia, que a China ela eliminou 2 robôs de inteligência artificial que eles se rebelaram contra o comunismo. Então, eles vão aprendendo com os seres humanos e a gente precisa alimentar eles com bons dados. Né? Então, aqui tem os tipos de inteligência artificial, machine learning, deep learning. Não vou entrar muito nisso, que a gente já está aqui na frente. Mas elas podem ser utilizadas para outras coisas interessantes. Por exemplo, aqui é uma notícia de 2021, o grupo de cientistas colocou lá para a criação de conhecimento, uma inteligência artificial para fazer experimentos de física quântica e monitorar experimentos, só que em vez de apontar o que foi conforme o modelo, pediram para ela apontar o que não é conforme o modelo, ou seja, o que a predição saiu errado. E a partir daí, isso alertava os grupos de pesquisa, e aí os grupos iam ver se realmente era um erro, era alguma coisa, ou não. Se realmente era um conhecimento novo que eles não viram. Isso também foi feito para a questão de espaço. E já gerou vários papers, várias descobertas interessantes, porque naquele mundaréu, lembra do Big Data, de dados, né, essas inteligências foram programadas para tirar o que não era esperado. E aí, esse não esperado é onde a gente avança no conhecimento humano. Então, ela pode ser utilizada nesse processo de geração de
conhecimentos que depois vão ser compartilhados. E, por fim, a última mensagem que eu queria deixar para vocês, né, é que o ser humano ele não vai deixar de ser o foco, né? Então, por mais que a gente tenha tecnologias, e quando a gente fala de indústria 4.0, a gente pensa muito em tecnologias, o ser humano ele é o foco, né? Vai mudar a forma de trabalho, vai mudar os conhecimentos, competências necessárias, mas o ser humano vai continuar sendo necessário. Eu gosto de trazer esse slide do PayPal Mafia, que eram os fundadores do PayPal. Se vocês forem ver, cada um depois fundou outras coisas que tiveram sucesso, né? O YouTube, o Elon Musk fundou a Tesla, SpaceX, LinkedIn, enfim, vários fundadores do PayPal fundaram outras empresas de sucesso. Será que eles tinham apenas as máquinas? Ou será que era um conhecimento, um modo de pensar, um modelo mental diferente, que permitiu vários deles a ter sucesso tão grande? Então, nosso último slide, algumas reflexões finais são: apenas tecnologia não resolve os problemas. As máquinas elas são ótimas para aprendizado lógico, realizar tarefas repetitivas, e com isso elas vão liberar tempo para que a gente crie atividades emotivas, atividades intelectuais. Assim como a liberação das pessoas do trabalho no campo possibilitou a geração de conhecimentos, possibilitou as revoluções industriais, possibilitou tantas coisas interessantes. Mesmo que a gente tenha as tecnologias, o ser humano ele ainda vai precisar interpretar e validar os conhecimentos. Então, não basta aparecer os gráficos, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber interpretar aquilo ali, você tem que saber se aquilo ali é útil ou não, se aquilo ali vai virar um conhecimento ou não. É uma coisa que eu pegava muito no pé dos meus alunos quando eu dava CEP, fiz um gráfico de controle. Beleza, o que está por trás? Calculei o CP e o CPK, né, capacidade de processo. Deu acima de 1,33. Por que fala que o processo é capaz? O que isso está te dizendo? Se só repetir o que está no livro, não faz se entender. Então, o ser humano ainda vai ter que entender para validar e avançar. Os processos de captura, pensando na aplicabilidade da indústria 4.0 na gestão do conhecimento, então, vamos finalizar com isso. Captura e compartilhamento, a indústria 4.0 vai facilitar demais. A aplicação também, mas com cuidado para a questão de recuperação de conhecimento. A criação do conhecimento vai continuar sendo basicamente humana, mas auxiliada por dados melhores. A gente precisa avançar na proteção e na cooperação entre as empresas. E, por fim, é um campo aberto com imensos desafios, né? Espero ter contribuído um pouquinho nesse quebra-cabeça do que seria essa aplicabilidade da gestão do conhecimento na indústria 4.0. E agradeço imensamente a atenção e estou aqui aberto às perguntas. Aqui está meu contato, quem quiser entrar, fique à vontade para a gente conversar mais. No mais, é isso, agradeço bastante. Desculpa ter falado demais. Você fica à vontade, Luiz. Muito obrigada. Vou fazer algumas perguntas aqui, né? Não vou encerrar ainda, porque o pessoal começa a fazer as perguntas agora. A primeira é da Bel Fonseca Souza. Ela falou: você acha que em algum momento os dados e os conhecimentos obtidos vão se virar contra nós? Que foi um pouco do que você comentou agora no final, né? Então, se você quiser, fique à vontade para responder ela. Excelente pergunta. Eu acho que não, viu? Eu acho que, vamos botar assim, se tudo for seguido corretamente, não. A gente tem travas na programação e tem formas de bloquear isso, em última instância, desligar. O problema é quando a gente começa a passar algumas barreiras éticas e morais. É uma coisa que a gente não conversou aqui, mas, por exemplo, tem toda uma discussão filosófica a respeito da ética e moral com essas novas tecnologias. Tinha saído uma notícia há um tempo atrás que o Japão ele tinha priorizado, né, o investimento em engenharia e partes mais de exatas, né, de desenvolvimento, mas voltou a aplicar fortemente em humanas por conta desses dilemas, né? Até onde a tecnologia pode ir, até onde a inteligência pode ir. Recentemente, infelizmente, a gente teve a primeira ação de um equipamento militar que tomou a decisão de eliminar um alvo militar inimigo por conta própria, né? Então, antigamente você tinha
sistemas autônomos, se for para alimentar, você já tem robôs, você tem sistemas, você tem já drones que são autônomos e fazem, só que eles sempre pedem autorização humana, né? Na última guerra lá de Nagorno-Karabakh, se não me engano, foi tomada a primeira decisão de liberar a máquina. Isso é muito perigoso. Mas acho que se a gente seguir os protocolos corretos, no mínimo de ética, dificilmente vai acontecer. Obrigada. Agora eu vou fazer outras perguntas e alguns comentários que tem aqui, tanto no chat do YouTube quanto do site de inscrição. Tem o professor Hermes Moretti, aqui da Unesp, agradecendo pela palestra, falou que o conteúdo é muito relevante. A gente tem o Mauro, falou que também gostou bastante, foram ótimas pontuações feitas. Thaisa também falou que é muito legal. Tem o Ivan Jordão também dando parabéns, o conteúdo foi muito interessante e relevante. E no outro chat, a gente vai ter um pessoal que tinha feito alguns comentários lá para 7h40, né, ainda no meio do conteúdo. Aqui a gente tem o Leonardo Quinot falando que, de fato, vivemos a era da desinformação. Tem o Gabriel Andrade Ferreira falando sobre a privacidade se tornar obsoleta. O Leonardo, de novo, né, falando sobre faz sentido sua pergunta, vista a violenta emersão da tecnocracia. Tem o pessoal falando que a privacidade vai acabar. E agora a gente tem a pergunta da Isabela Lima. Ela pergunta se você acredita que, como dito pelo Stephen Hawking, a inteligência artificial tem capacidade de ameaçar a humanidade? É um pouco parecido com a pergunta anterior, né? Mas fique à vontade para fazer suas colocações novamente. Sim, não, eu queria agradecer os feedbacks, fico muito contente. No online é meio difícil, que a gente não consegue ver a reação do público, se está gostando, se estão dormindo, se estão felizes, né? Então, fico muito contente. Com relação à desinformação, depois eu vou chegar na Tip Hop, realmente, né, tá muito, muito espalhado, muito até, desculpa o termo, é muito chato, né? Você tem que ficar o tempo todo se privando disso e vai piorar, tá? Você já tem os deepfake, né? Então, você, com as inteligências artificiais, você já consegue colocar de forma quase, é muito difícil se identificar palavras na boca das pessoas. Eu não sei se vocês brincaram um tempo atrás, se tinha aquele aplicativo que você botava a foto de alguém e aquela pessoa cantava, né? Você já tem aplicativos, né, a nível militar militar e civil também de hacker de extremamente inteligente que você não consegue, você pega discurso perfeito, é perfeito. Você não consegue falar se é real ou não. Então, essa desinformação vai ser cada vez maior, né? Infelizmente, a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Eu vou falar um outro ponto, só que eu esqueci, tá? Depois eu lembro. Em relação a Steve Hawking, sim, apesar de eu acreditar que todo mundo vai seguir eticamente, foi o que eu falei, se não seguir, tem potencial com certeza. Tem potencial com certeza de causar muito mal, assim como tudo, né? Se pegar energia nuclear ou uso nuclear de elementos nucleares, pode ser feita uma bomba atômica, que é muito ruim, ou pode curar o câncer, né? Com tratamentos de rádio, enfim. Então, tudo depende de como a gente usa, né? Tudo é uma faca de dois gumes. Beleza, agora eu vou fazer as próximas perguntas aqui que surgiram, mas antes tem alguns feedbacks também. Tem um pessoal que está pedindo para agradecer bastante. Deixa eu ver aqui. Ótima palestra, gostei do questionamento ético sobre as inteligências artificiais. O comentário do Matheus Raimundo. Tem o Guilherme também agradecendo bastante. O Carlos, que pediu para a gente agradecer muito pela palestra. Vamos ver. Ana Tereza também agradeceu. Giovanni, Matheus Ferreira.
Aqui no YouTube a gente tem um comentário aqui fazendo uma pergunta, deixa eu só dar uma olhadinha. Agora, a Bel Fonseca, que foi a primeira a fazer a pergunta, agradecer pela elucidação, né? E a gente tem agora o Guilherme Harael, ele fala com relação ao tópico de propriedade intelectual, como as empresas podem reter o conhecimento dos colaboradores, ainda mais aqueles que estão há muito tempo. Exemplo, mais de 10 anos e dos jovens talentos. Excelente pergunta. Essa é uma das formas mais difíceis de a gente trabalhar. Eu consigo te dar uma certa resposta no que é feito hoje, tá? Para o futuro, eu estaria especulando, mas como é que é feito hoje? Você tem que trabalhar com diversas formas de você capturar esses conhecimentos, tanto explicitamente como tacitamente. Então, por exemplo, estruturar relatórios de forma que informações importantes estejam lá. Também não é muito bom a gente confiar apenas em uma pessoa para ter aquele conhecimento. Então, meio de treinamentos, né? Fazendo treinamentos, pegar aquele colaborador e fornecer treinamentos para outras pessoas, colocar outras pessoas junto naquela função, né? Eu gosto muito do modelo mestre-aprendiz, é lógico que isso inibe por um momento a produtividade, mas ajuda nessa gestão do conhecimento. Então, vamos pensar assim, você tem um engenheiro, uma engenheira lá de 10, 15 anos mais experiente, você pode colocar uma ou duas pessoas mais novas para trabalhar com essa pessoa em algum projeto de interesse de capturar aquele conhecimento, né? E eles irem aprendendo junto, né? Qual que é o problema? Essa pessoa mais experiente ela vai perder um pouquinho de produtividade, que é normal, porque ela vai ter que responder algumas perguntas das mais novas. Só que se dimensionar isso certinho, você consegue entregar no prazo adequado e ter agora 3 pessoas formadas, pelo menos não vai ter o mesmo desempenho, mas no nível mais básico, né? Se depois 3 vira 6, 6 viram 12, e aí você exponencia. E você consegue fazer isso tanto nesse formato mestre-aprendiz tácito para tácito, né? Quanto, como eu falei anteriormente, questão de documentos explícitos. O ideal é que use os dois, tá? A gente compartilhe os dois. Com a indústria 4.0, com essas novas tecnologias, né, aí já fazendo um problema de futurologia, né, você consegue botar esses conhecimentos, né, inseri-los com auxílio da realidade aumentada. Não, aí eu desconheço se a gente consegue fazer uma inteligência artificial aprender com essa pessoa, né, até porque quando a gente fala de transferir conhecimento, né, da pessoa para o meio, existe uma agenda oculta, né? A pessoa ela pode não querer entregar o conhecimento, né? Ela pode se colocar na situação seguinte: isso acontece muito em empresa, a pessoa também não vou falar que está errado ou está certo não, mas ela pensar, se eu ensinar isso, que só eu sei, eu me torno descartável. Eu já estou aqui com 20 anos de empresa, eles vão botar 2 funcionários com o preço que eu ganho de salário. Então, esse ponto eu não vou compartilhar, né? E aí é muito difícil mesmo se não tem a colaboração, né? Mas aí você tem que trabalhar também essas questões na forma cultural, né? Então, uma cultura estimular uma cultura que estimule compartilhamento, colocar as pessoas e que você tem que trabalhar num monte de frentes, que chega a ser um sistema complexo, né? Para tentar garantir isso. Então, são várias iniciativas, não tem uma resposta certa, mas são várias iniciativas para aquele fim que tem que ser pensadas. É isso que é gerir conhecimento, porque muita empresa acha, não, naturalmente isso vai acontecer. Não acontece, a maior parte não acontece. Então, você tem que pensar muito bem, trabalhar de várias formas para alguma dar certo. É basicamente isso. Não sei se eu consegui responder de forma a contemplar. Muito obrigada. Se a pessoa der um feedback aqui, eu retorno.
A gente tem 4 perguntas de uma mesma pessoa. Não sei se você quer que eu faça todas elas de uma vez ou se prefere que eu faça por partes. Pode fazer uma vez para anotar aqui. Beleza. O Gabriel Andrade Ferreira, ele perguntou: o que você pensa sobre o monopólio das Big Techs? Aí Monopólio pode falar? Você que sabe, se quiser uma por uma, ou depois a gente vai. Ele falou também: nem todos vão ser capazes de assimilar, competir e trabalhar com essas novas tecnologias. O que poderá acontecer com essas pessoas? Renda mínima universal? Uhum. Quais são as outras duas? Centralização do controle da informação ou open source descentralizado para preservar a privacidade? Uhum. E a última é cyberpunk morreu porque já é realidade e o transhumanismo é o futuro? Qualquer coisa eu posso repetir, tá? O seu microfone está desativado. Voltou? Voltou. Maravilha. Excelentes perguntas, Gabriel. Então vamos lá. Monopólio das Big Techs. Né? Eu acho que qualquer monopólio é ruim. Né? Eu basicamente acho que essas empresas elas tiveram como chegar lá, elas têm seus méritos, com certeza. Né? Eu sou a favor do livre mercado, de uma livre concorrência. Né? Acho que a concorrência ela estimula a inovação, mas todo monopólio ele é ruim. Né? Assim como todo consenso é burro, todo monopólio ele é complicado. Então, ainda mais coisas tão sigilosas. Né? Então, se a gente chegar num momento que realmente esses novos entrantes não, não consigam realmente descentralizar um pouco, né? Não sei se é o momento de quebrar os monopólios agora, mas se continuar se concentrando ainda mais, minha visão, né, não estou falando que é a correta, é a visão de mundo, né, eu acho que tem que separar, né, de alguma forma esses monopólios até pelo bem, né, das empresas, porque uma vez que você tem um monopólio, a monopolista põe o preço que quer, isso depois impacta, deixa de inovar, ou reduz a inovação, né? As barreiras de entrada ficam excessivamente grandes, então isso é complicado. É lógico que em um ambiente tão intensivo em conhecimento, vamos colocar assim, dificilmente você vai ter 30, 40, 50 empresas. Isso é também sonhar demais. Necessitam altos investimentos, alta formação, então várias não dá. Não, também não vamos ser idealistas de achar que vão ter um monte, mas uma só ou duas começa a ficar muito complicado também. Questão de renda mínima, né? O segundo ponto da questão do pessoal que vai ficar de fora do mercado. Né? A gente realmente não pode deixar o pessoal para trás. A renda mínima, se bem estruturada, na minha visão, eu não acho ruim. Né? Acho que em algum momento pode ser necessário. Só que o que é o bem estruturado? Né? A gente tem que pensar para as novas gerações formas e competências para que todos tenham acesso e possibilidades a ter a formação necessária para esse novo ambiente, para as que estão atualmente andando, né? Que elas possam se capacitar, mudar de áreas e tudo mais, e para aquela parcela que não conseguir, realmente uma renda que permita uma vida digna. Né? Renda mínima
mal trabalhada também é complicado. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Com o Covid, a gente teve um excesso de auxílios e lá está sobrando vaga de emprego e pessoas que não querem trabalhar, e onerando muito o governo. Então, isso tem que ser muito bem dimensionado na minha visão. Eu sou do princípio que toda revolução industrial, toda revolução tecnológica, ela deveria vir, vamos colocar assim, para melhorar a vida do ser humano. A partir do momento que ela gera um malefício, seja ambiental, social, pessoas excluídas, a gente tem que arrumar uma solução. Eu até brinco que, para mim, a causa e a solução de todos os problemas está na engenharia. Foi a engenharia, as revoluções industriais, que permitiu que a gente chegasse aí a quase 7 bilhões, com uma expectativa de vida grande, que está aumentando com saúde. Você pegar a pessoa com 30, 40 anos hoje, a pessoa com 40 anos há 200 anos atrás, 200 anos atrás, a pessoa com 40 anos já estava acabada. 40 anos, a pessoa está jovem, está bem ainda. Hoje já tem pessoas chegando aos 60, 70, muito bem. Muito disso foi com o avanço da engenharia. Mas foi na medicina. Tá bom, medicina, mas ressonância, quem faz ressonância, quem faz tomógrafo, quem faz os aparelhos de raio-x, quem faz medicamento. Então, você tem área junto. Assim como também a gente tem hoje o conforto, se for pegar uma pessoa de baixa renda hoje, vive melhor que um rei da Idade Média. Mais acesso a alimento, mais acesso a conforto, com energia, com saneamento. O Brasil ainda tem um problema de saneamento que está resolvendo, mas se for pegar uma pessoa pobre hoje, vive melhor que um rei da Idade Média. Em questão de qualidade de vida, muito disso pelos desenvolvimentos tecnológicos. Mas, aquela coisa, a gente apertou o meio ambiente. Temos que resolver esse problema. Temos que reciclagem, tem logística reversa, tem reciclagem, agora tem o design for environment, tem já dispositivos sendo desenvolvidos para tirar o carbono, tem que fazer o reflorestamento, e aí o problema complexo exige soluções complexas de diversas ordens, Mas se tiver vontade, a gente consegue resolver o problema, não de uma hora para outra. Veja o que está acontecendo com os combustíveis fósseis agora, Eram demonizados, na Europa está vendo inverno, não tem produção, estão correndo o risco de ter morte por frio, porque as energias renováveis ainda não conseguem atender plenamente. A gente ainda não tem como armazenar a energia gerada e ela não gera tudo. Mas já têm sido desenvolvidas baterias cada vez mais fortes. O Brasil recentemente desenvolveu uma, que até fez parceria com a GM, que carrega em 6 minutos. Então, a gente vai conseguir resolver dentro da engenharia, desde que bem coordenado. E também acho que esse problema gravíssimo das pessoas excluídas, a gente tem que resolver, seja com uma renda mínima, seja com uma nova capacitação. A gente não pode olhar só para a gente, Não adianta ser uma ilha de prosperidade num mar de miséria. Então, para todo mundo ter uma vida legal, todo mundo tem que ter uma condição mínima. Então, resumindo, eu ainda acho que a revolução industrial ela pode possibilitar a gente chegar nessa tão sonhada renda mínima, porque a gente vai gerar muito mais riqueza num preço muito menor, se souber utilizar as tecnologias. Tá? A questão do open source... Você pode repetir isso para mim, por favor, Bárbara? Desculpa. Claro, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Um momentinho. Centralização do controle da informação ou open source descentralizado para preservar a privacidade. Deu para entender? Sim. Olha que interessante, O open source é uma forma muito bacana de compartilhamento de conhecimento. Quem gosta do Linux, desses desenvolvimentos, às vezes um bug vem, a pessoa ela resolve, já compartilha e já tem uma satisfação pessoal de resolver esse problema. O open source é bem interessante. Mas, sendo sincero, eu não sei te responder. Essa aí eu não sei, questão
de segurança, a faca de dois gumes, né? Eu não tenho conhecimento para isso. Uma privada centralizada, que a gente fique na mão de poucos big players, com um domínio de informação tão grande, né, que a gente talvez não tenha as garantias para que está sendo utilizado, ou uma descentralizada, né, o open source, que também, né, às vezes se resolver, maravilha, mas se não, né, talvez não tenha o investimento necessário, ou os avanços necessários para acompanhar, para entregar. Então, eu não sei te responder de uma forma contundente da minha visão. Ainda tem que refletir sobre isso. Assim como eu acho que vou te dar uma resposta semelhante na próxima do Cyberpunk, e qual que era mesmo? Vou pedir para você. Só um momento. O Cyberpunk morreu porque já é a realidade e o transhumanismo é o futuro? Eu confesso que eu não tenho conhecimento nem do Cyberpunk, nem do transhumanismo. Eu sei que existe ativismo digital, né? Vários hackers invadem, compartilham informações por isso, mas eu não sei se está relacionado com o cyberpunk, com o transhumanismo. Então, por desconhecimento, eu vou pedir desculpas, mas eu não consigo formular neste momento uma resposta. Tudo bem, muito obrigada. A gente tem o Guilherme Harael, que é da pergunta anterior, né? E ele agradeceu pela elucidação, ele disse que você conseguiu responder a pergunta dele sim. E a gente tem agora o Rafael Romano, ele disse, boa noite, gostaria de saber o que você acha sobre a proposta de Neuralink, de unir o cérebro humano com a tecnologia, juntando o sistema inteligente com a capacidade de gestão do conhecimento. É uma pergunta muito boa, né? Eu nunca refleti a fundo sobre isso, mas a princípio eu não sou muito fã de juntar tecnologias, né, no ser humano que não sejam externas, né? Não sei se o Neuralink, como é que ele funciona a fundo, né? Eu acho que tudo que vier para informações externas que não mexer na nossa biologia, eu não sei se é isso que se refere, tá? Não tenho conhecimento sobre Neuralink, né? Pode ser proveitoso, mas a partir do momento, aí é particular meu, né? Quando a gente fala muito de manipulação, de questão genética, né, que também são, alguns autores classificam como tecnologias da indústria 4.0, né? Eu tenho um pouquinho de receio desses pontos. Então, também por desconhecimento dessas tecnologias, eu prefiro não me arriscar. Perguntas muito boas. Eu vou ter que estudar muito depois da palestra para entender esses pontos. Você instigou o pessoal também resolveu te instigar. É isso. Mas assim que é bom, a gente compartilhar conhecimento é isso. A gente sempre sai maior do que entrou. Exatamente. Por enquanto, a gente só tem essas perguntas e o resto do pessoal está mais agradecendo mesmo pelo tema. Todo mundo achou um assunto muito relevante e agradeceu pela sua presença, né, pela sua disponibilidade de estar falando sobre isso. Não sei se você quer esperar para ver se aparece mais alguma, se você prefere já encerrar, fique à vontade. Caso também você queira deixar o seu contato para alguma dúvida que não venha a ser elucidada por aqui, né? Tem uma pessoa que ela queria até fazer a pergunta pelo microfone, né? A gente expôs que a gente não conseguiria pelo fato de estar sendo transmitido pelo YouTube, mas ela não mandou a pergunta por escrita, né? Então, talvez um contato assim que você tiver para indicar para as pessoas, fique à vontade. Eu não sei se está compartilhando a tela ainda, Tá sim. mas se tiver, tem meu e-mail aí embaixo, ó, almeida@uf.br. Pode mandar por lá, tem o telefone da sala dos professores. Agora, com o remoto, a gente está se revezando lá, então talvez melhor por e-mail mesmo, almeida@uf.br. Quem quiser me achar no LinkedIn também, estou totalmente aberto a perguntas, pode mandar lá.
vou pesquisar esses outros temas também, tentar, se quiser me mandar depois a pergunta novamente, eu tento responder por escrito, né? A gente sempre vai aprendendo. Então, fique à vontade, eu gosto bastante, né? Talvez não responda no mesmo dia, né? No nosso dia a dia a gente tem as correrias, mas eu sempre respondo sim, é um prazer muito grande estar dando esse retorno, trocando esses conhecimentos e aprendendo bastante. Se alguém tiver mais alguma pergunta também agora no chat, eu estou à disposição, se não, se quiserem mandar por e-mail, pode mandar. Eu sei que manda, Bárbara, se quer que eu já faça os agradecimentos finais, despedida, e o pessoal manda, ou se chegou alguma nova, fique à vontade. Beleza. Por enquanto não teve mais nenhuma pergunta, só o pessoal agradecendo mesmo, falando parabéns pela palestra. E eu acho que o que eu vou falar agora vai no mesmo sentido, né? Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite e participar da nossa 24ª edição da CEMIG. É muito importante para a gente, né, ter essa conexão com pessoas de outras faculdades, professores, estudantes. Então, a gente agradece bastante, e principalmente pelo tema que também é muito interessante e atual. Fique à vontade para fazer a sua colocação. Eu queria agradecer imensamente a organização, o convite. Foi um desafio lá atrás, né? Eu tinha comentado uma ideia, mas isso que é muito bom, que move o mundo, né? Uma ideia de uma linha, veio o convite, foi bom que me fez movimentar isso, e aprofundar nesse tema, e buscar conhecimentos, e trazer para vocês. Foi muito, muito bacana. Eu falo que tenho um respeito muito grande pela universidade, por vocês. Adoro ter essa troca com alunos, com professores, com profissionais. Aprendi bastante, né, aqui nas perguntas. Já vou com um monte de novas dúvidas, novas perguntas. Eu acho que isso que faz o papel, né? Como da área de gestão de conhecimento, quando a gente sai com mais perguntas do que com respostas, aí é bem interessante. Espero que tenha sido a contento, que vocês tenham se agradado. Não deu para ver a reação de estar com vocês, de conversar, mais próximo, mas está aí o meu e-mail. Em outras oportunidades, também poderemos estar juntos. Me coloco à disposição sempre que vocês desejarem. Parabenizar imensamente a organização. Eu já participei de algumas organizações, tanto presencial quanto online, de eventos desse porte. Minto, né? Porque eu nunca tive tanto inscrito quanto o evento de vocês, né? Fiquei até um pouco assustado e muito honrado com o número de inscritos, né? E parabenizar imensamente a organização, que não é fácil, né? Dei muito valor na organização, porque é um trabalho de bastidor que vocês não têm ideia. Enfim, é isso. Agradecer o convite, falar que estou à disposição, muito feliz e espero que tenha sido útil. Até mais, pessoal. Com certeza foi muito útil, a gente já deixa o convite aí para uma próxima. Muito obrigada mesmo. Eu vou estar encerrando então aqui a transmissão. Boa noite para todo mundo que apareceu, a gente agradece aí, né? Sem vocês a gente não tem um evento, né? Não tem sentido. E fiquem bem, Feliz Natal aí, Ano Novo. Para você também, Luiz. Estamos quase lá. Quase lá, para vocês também. Até mais, pessoal. Vou encerrar aqui então. Boa noite. Boa noite.